Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. No Band Cidade de hoje, você vai ver aplicação pela metade. Idoso comparece para receber a dose do imunizante contra a Covid em Uberlândia. Mas vacina mesmo? Nada. Combustíveis mais caros comprometem o trabalho dos motoristas de aplicativo em Uberlândia. Alerta para não cair no golpe do Pix. Algumas medidas podem ajudar. Futebol, saiba tudo sobre a rodada do Brasileirão do fim de semana. Hoje é sexta-feira, 1º de outubro, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o Band Cidade de hoje com uma polêmica envolvendo a vacinação contra a Covid em Uberlândia. Porque um idoso foi receber a dose do imunizante, mas ficou só com a agulha no braço. Vamos entender melhor essa história com a repórter Débora Pérez. Boa noite, Débora. Para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, seu Francisco, aos 80 anos, foi no drive-thru hoje pela manhã receber a sua terceira dose, a dose de reforço. Chegando lá, a enfermeira fez todo o procedimento de higienização, mas ao aplicar a dose, ela acabou... Tivemos um probleminha aí com o áudio da Débora. Vamos ver se a gente consegue voltar a falar daqui a pouquinho. Assim que a gente conseguir novamente, a gente volta a falar com a Débora para trazer essa polêmica para a gente. Agora, lá em Uberaba, nós vamos conversar com a repórter Melissa Paroneto, porque a vacinação será retomada nesse fim de semana, né, Melissa? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite para todos que nos assistem. Será retomada sim, mas somente no sábado, viu? No domingo não haverá imunização aqui em Uberaba. Para amanhã, a Prefeitura manteve o mesmo cronograma dos últimos 2 dias, ou seja, podem se vacinar neste sábado adolescentes acima de 15 anos sem comorbidades e também os idosos com mais de 75 que já tomaram a segunda dose contra a Covid ou dose única há mais de 6 meses. Também podem ir até o posto de vacinação aquelas pessoas agendadas para tomar a segunda dose, tanto da Pfizer quanto da Coronavac e também da AstraZeneca. Mas vale lembrar que no caso da AstraZeneca, somente as pessoas que estavam agendadas para tomar o imunizante até o dia 29 de setembro, somente antes desta data. Vale ressaltar que nesse sábado só irá funcionar o posto de vacinação do Shopping Uberaba, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, as pessoas devem se dirigir somente a esse posto de vacinação. A Prefeitura reforçou que, infelizmente, são poucas doses da AstraZeneca, então, assim que essas doses terminarem amanhã, a imunização, a aplicação da segunda dose da AstraZeneca será suspensa mais uma vez. São essas as informações. Léo, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Melissa, muito obrigado pelas informações. Agora sim, vamos voltar a falar com a repórter Débora Pérez. Débora, fala pra gente que polêmica foi essa hoje aqui em Uberlândia. Pois é, Léo, o seu Francisco, aos 80 anos, esteve no drive-thru hoje pela manhã para garantir a sua terceira dose, a dose de reforço. Chegando lá, a enfermeira fez todo o procedimento de higienização, mas ao aplicar a dose, ela não apertou a seringa, portanto a vacina não foi aplicada. O genro do seu Francisco, o Silvio, ele questionou, pediu para verificar e de fato viu que a vacina não estava aplicada e foi aí que a enfermeira novamente aplicou a mesma dose, a mesma vacina no braço do seu Francisco. Inclusive, quando o genro questionou o que poderia ter acontecido, ela disse que houve provavelmente uma falha na agulha. Cláudio Lourenço, que é o coordenador do Programa de Urgência e Emergência da Prefeitura, conferiu que isso foi uma falha técnica e explicou um pouco mais, detalhou para a gente. Vamos conferir. No dia de hoje, uma de nossas colaboradoras cometeu sim uma falha técnica ao administrar o imunizante em um idoso. Logo na sequência, ela corrigiu a falha técnica, o que foi presenciado por várias pessoas, e esse idoso recebeu o seu imunizante. De toda forma, a falha ocorrida, ela deve sim ser verificada. Então já notificamos a OS e já também cobramos aquilo que fazemos desde o início da vacinação, que é que siga um protocolo vacinal, que é primeiro aspirar a vacina, na sequência mostrar o imunizante dentro da seringa,
fazer a aplicação do mesmo e depois mostrar a seringa vazia ao paciente. Toda essa explicação é fundamental. Isso mostra a transparência do governo Adelmo desde o início da vacinação. A gente precisa lembrar de duas coisas, Léo. A primeira é que os trabalhadores da saúde estão trabalhando desde o início da pandemia incessantemente e de que é muito importante que alguém acompanhe, inclusive os idosos, na hora da vacinação, para que isso não aconteça. Léo? Com certeza, né, Débora? Menos mal ele recebeu a dose do imunizante e a vacinação continua em Uberlândia nesse fim de semana, né? Segue nesse fim de semana. Amanhã, sabadão, a preocupação é com a segunda dose. O objetivo é imunizar tanto as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 11 de agosto, quanto as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 11 de setembro. Essa imunização acontece no UTC e no ginásio do Sabiazinho. Juntamente com isso, também tem a aplicação dos idosos de 80 anos no drive-thru da Prefeitura. No domingão, todos esses públicos continuam também sendo convocados, só que os idosos descem um pouquinho para a faixa etária dos 70 anos e junto com eles também tem os adolescentes com comorbidade de 12 a 17 anos e o público em geral de 18 anos e, claro, sem esquecer deles, os faltosos que fizeram o recadastramento no portal da Prefeitura. Léo, bom fim de semana para você, viu? Para você também, Débora, inclusive, a Débora vai receber a segunda dose nesse fim de semana. Vamos atualizar agora os dados do coronavírus em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 2.856 novos casos e 66 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, 192 novos casos foram registrados e 4 pessoas morreram. Já Uberaba foram 154 casos e uma morte registrada nas últimas 24 horas. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já. Tá sonhando com um carro zero aí na sua garagem? Que tal 2? Domingo tem! 2 Fiat Argo no Triângulo da Sorte! É isso mesmo, são 2 Fiat Argo no quarto prêmio! Ao sair, use máscara e previna-se! No primeiro e segundo prêmio, R$5.000 em cada! No terceiro, R$10.000! E no quarto prêmio, 2 Fiat Argo! Isso mesmo, 2 Fiat Argo! Mais 30 prêmios de R$1.000 cada! Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Milhares de famílias realizaram seus sonhos aqui conosco. Atendemos Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Patrocínio, Ituiutaba, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Goiás. Nosso sentimento é de gratidão a todos vocês que nos escolheram. Esse mês comemoramos 21 anos e nas comemorações de aniversário da Nacional Piso, preparamos ofertas e condições incríveis que só serão reveladas das 2 lojas aqui dentro em Uberlândia. Estoque de pronta entrega, mercadoria de qualidade à sua escolha. O aniversário de 21 anos da Nacional Piso vai ficar na história da sua vida. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Olá, eu sou Luísa Nogueira e quero te convidar para dar o Play no Agro aqui na Band Triângulo. Oferecimento Café Brasil. Fertilizante para o cafeicultor é Ciclos, o fruto da produtividade. GPA Seguros Agro, há 20 anos oferecendo soluções em seguros para o agronegócio. Acesse agora www.gpaseguros.com.br. SWZ Máquinas, tecnologia e produtividade a favor do cafeicultor. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você pecuarista. Band Cidade de volta para falar que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, manteve a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano em 4,8%. Já para 2022, a estimativa foi rebaixada de 2% para 1,8%. Segundo o relatório, a recuperação da economia está atrelada ao avanço da vacinação contra a Covid-19. O Instituto, que manteve a previsão de expansão do PIB para este ano, destacou que a inflação em um patamar mais alto nos últimos meses e as previsões futuras afetam o poder de compra dos brasileiros. Para o final de 2021,
O IPEA calcula uma inflação de 8,3% para o IPCA. Já para o ano que vem, a previsão do crescimento do PIB foi rebaixada diante da pressão inflacionária que tem feito o Banco Central a elevar a taxa básica de juros. O Instituto projeta uma desaceleração da taxa de crescimento dos preços. Sendo assim, a inflação medida pelo IPCA deve ficar em 4,1%. O setor agropecuário e os investimentos dos estados devem ser os destaques do PIB do ano que vem. E esse ano o valor do combustível aumentou 9 vezes e as consequências são sentidas não apenas pelos motoristas. As pessoas que usam as corridas por aplicativo observaram uma queda no número de profissionais trabalhando. Gisele vai todos os dias para o trabalho em carros de aplicativos. Ela gasta em torno de R$ 24 por dia com o transporte. Todos os dias eu utilizo para poder ir para o serviço, voltar para casa, ou até para poder levar algum filho numa consulta médica, algum exame. Em algumas situações, ela chega atrasada, pois não encontra motoristas por perto. Ultimamente está faltando bastante, eu peço a corrida e demora uns 15 minutos para aceitar, isso quando o motorista não cancela. As nossas viagens, a gente fica uns 15, 20 minutos só procurando carro. Hoje eu tenho 2 aplicativos e muitas vezes eu chego atrasada em algum compromisso porque nenhum motorista aceita a corrida, porque eles cancelam. A situação de quem usa o transporte por aplicativo não está fácil. De um lado, clientes reclamando de preços altos e falta de veículos. Do outro, motoristas insatisfeitos com os preços nas alturas do combustível e também os valores pagos pelas empresas. Se a pessoa que faz aplicativo colocar isso na ponta do lápis, há muito tempo já não é mais viável fazer o serviço e isso é culpa dos aplicativos. Em alguns postos de combustíveis, o preço da gasolina é encontrado a R$ 6,59 o litro. Além desse gasto, o motorista precisa desembolsar no final do ano dinheiro para manutenção preventiva, seguro do veículo, além dos impostos obrigatórios. O valor do combustível na época, em 2016, a gasolina era R$ 2,89. Nós tínhamos um KM de aproximadamente R$ 1,02. Hoje a gasolina está R$ 6,49 e nós temos um lucro hoje de 78 centavos do KM. Então os carros estão sucateados, os que ficaram ainda são os que restaram e do jeito que está indo, o ano que vem provavelmente vai ficar muito difícil vocês encontrarem algum carro na rua trabalhando com transporte aplicativo. Agora vamos falar de previsão do tempo, porque as chuvas devem aparecer no fim de semana. E a Marina Barquete tem os detalhes. Boa noite, Marina. Oi, Léo, muito boa noite a você e a todos. Pois é, o mês de outubro já chegou trazendo as chuvas, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de possíveis ventos fortes e chuvas intensas para esse fim de semana no Triângulo Mineira e Alto Paranaíba. O alerta vale para hoje e também para amanhã. Aqui em Uberlândia hoje ainda tem chance de chuva, viu? Para sábado e também domingo, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre os 22 e os 36 graus. Em Uberaba e em Araguari também previsão de chuva à tarde e à noite. As temperaturas por lá devem variar na mínima de 20 e máxima de 35 graus em Araguari e 38 graus em Uberaba. A cidade onde o calor intenso é mais esperado é Ituiutaba, com máxima de 39 graus. Bom, para o mês de outubro, a expectativa de chuvas mais intensas é a partir da segunda quinzena do mês, mas a gente já pode ficar aí na expectativa, né, Léo? Bom fim de semana. Aqui já começou a chover, inclusive. Já deu para perceber aí, viu, Marina? Tá ventando bastante aí na Rondon Pacheco. Muito obrigado pelas informações. Mais um intervalo no Band Cidade. Não saia daí porque na volta nós vamos trazer os destaques da segurança. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento.
A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Urca Renault, uma nova história Renault começa aqui. Renault Kwid com parcelas de 599 e 3 revisões inclusas. Sandero de 69.740 por 65.200. Isso mesmo, 65.200 com supervalorização do seu usado. É pronta entrega. Mas venha conhecer o novo Captur Turbo de 170 cavalos e fazer um test drive. Você vai se surpreender. Vem pra Renault, vem pra Urca, em Uberlândia e Uberaba. Tá procurando carne de qualidade? Vem pra Angelina Carnes. Aproveite essa oferta. Kit Família a partir de R$ 89,99. Kit Burger por R$ 49,90. Angelina Carnes, entregamos em toda a Uberlândia. 3222-3760. Tudo para sua obra é aqui, na Federal Distribuidora. Pisos retificados a partir de R$ 21,90 o metro. Churrasqueira pré-moldada a partir de R$ 490. Federal Distribuidora em Uberlândia. João Naves, 5.700. Linha Steel é na Goiás Máquinas. Lavadora RE95 por R$ 1.264. Motosserra MS 170, R$ 1.119. Todas as máquinas em 6 vezes sem juros. Goiás Máquinas, Avenida João Naves de Ávila, 3.675. Vem pro Sucupira. A100 músculo dianteiro paleta 27,99 o quilo. Pernil 14,99 o quilo. Fraldinha com precinho especial. Lombo 15,99 o quilo. Supermercado Sucupira, Avenida Sucupira 380, 3229-5806. E foi concluído pela Comissão Especial de Investigação da Câmara de Vereadores de Uberaba o relatório que investiga possíveis irregularidades nas UPAs da cidade. O relatório foi aprovado por unanimidade entre os vereadores e as denúncias encaminhadas ao Ministério Público, que deve investigar as possíveis irregularidades apontadas no documento. Entre elas, a falta de fiscalização da prestação de serviço nas UPAs, a permanência de pacientes internados por vários dias nas unidades e a ausência de adequações no prédio do São Benedito, que resultou no bloqueio de verba federal destinada ao custeio da unidade de pronto atendimento. O relatório final da Comissão Especial de Investigação da Câmara também terá como destino a 14ª Promotoria de Justiça e o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. O objetivo seria a apuração de responsabilidade por erro técnico de um profissional que resultou na morte de um paciente internado na UPA São Benedito. O contrato entre a Prefeitura e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, FUNEPO, foi firmado em 2017. Denúncias da população sobre o mau atendimento nas unidades levaram à criação da SEI. Segundo o presidente da comissão, a terceirização do serviço pela Prefeitura não tem resultado num atendimento de qualidade e, por conta disso, o contrato com a FUNEPO, que administra as UPAs, deveria ser cancelado. Nós já tivemos um gosto amargo, né? Quando a ProSaúde administrou as duas UPAs. Corrupção, atendimento péssimo. Então não dá certo. Está na hora do município assumir aquilo que realmente é responsabilidade do próprio município. Em nota, a FUNEPO afirmou que todos os processos e rotinas na gestão das UPAs passam por fiscalização dos órgãos responsáveis, como o Ministério Público de Minas Gerais. Já sobre o caso da paciente que evoluiu a óbito dentro de uma das unidades, a Fundação reforça que, na ocasião, foi aberta sindicância interna e, com a conclusão das apurações, uma cópia do documento foi enviada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Já a Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu que, desde o início da gestão, têm sido feitos estudos pelo corpo técnico da pasta em relação à Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, a fim de ofertar à população um serviço que corresponda às necessidades de cada cidadão atendido nas unidades de pronto atendimento. Diante da apreciação de fatos apresentados, foram realizadas algumas adequações voltadas à fiscalização do serviço e, de forma conjunta, rotinas, planos de estudo e planejamentos foram realizados, incluindo a contratação de profissionais, tanto por parte da FUNEPO como do governo municipal. A nota diz ainda que a intenção da gestão é que, de forma
concomitante, seja ofertado o melhor serviço aos cidadãos e sanadas pendências voltadas às unidades sem que haja prejuízos para qualquer das partes, os cidadãos, principalmente governo e a própria Funepro. Agora os destaques da segurança. Hoje em dia estão cada vez mais comuns as transações bancárias via Pix, mas com essa nova modalidade tem aumentado o número de golpes. Por isso a Polícia Civil alerta para alguns cuidados. O golpe tá aí e com o Pix não seria diferente. A forma de pagamento que veio para facilitar os processos bancários também ajudou os bandidos. Jack, por pouco, não se tornou mais uma vítima dessa quadrilha. Eu fui vítima de uma tentativa de golpe. Foi um quase golpe. E a gente tem que ficar muito atento, porque os bandidos eles começam a te envolver de tal modo que você pensa, nossa, isso é verdade, isso é fato, né? De repente, a minha ficha caiu, né, quando pediu o Pix, para transferir, fazer uma transferência na hora. O golpe do Pix tem se tornado o preferido dos bandidos desde que a modalidade de pagamento surgiu há um ano. Segundo o delegado da Polícia Civil, os casos de fraude podem aumentar ainda mais no fim do ano. Essa questão ela é constante no tempo. Só que assim, a preocupação final de ano é porque tem mais dinheiro circulando por conta do 13º. Então, provavelmente vai aumentar. O pessoal está com mais dinheiro, vai acontecer mais. Para combater esse tipo de crime, o Banco Central já tomou uma medida. A partir do dia 18 de novembro, as instituições financeiras podem bloquear a transferência via Pix por até 72 horas de uma conta, caso ela esteja sendo utilizada para fraudes. É crime de estelionato, ela tem que fazer o boletim de ocorrência, procurar a delegacia de polícia para oferecer representação criminal. E já trazer de preferência impresso esses documentos, o print dessa tela, dessa conversa que ela teve, o print do comprovante bancário, de preferência impresso, para a gente ter agilidade. Já que a criatividade dos golpistas acompanha a evolução dos meios de pagamento, o jeito é se cuidar para não se tornar mais uma vítima. Só fazer uma ligação telefônica, do jeito convencional, que a gente fazia antigamente, ou a ligação de WhatsApp mesmo. Escuta a voz da pessoa. Alguém te liga, é um parente, é um amigo, deu um problema aqui na minha conta, faz um Pix para fulano de tal. Então, não, peraí, você não chama fulano de tal, por que eu vou fazer um Pix na conta do fulano de tal? Liga, esclarece, conversa, escuta a voz da pessoa, que assim você vai estar evitando de cair nesse tipo de golpe. É bem simples. Último intervalo do Band Cidade, já a gente volta para falar do futebol. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Atacadão das Baterias. Entrega gratuita em qualquer parte de Uberlândia. Atacadão das Baterias, onde você encontra a novíssima bateria Moura em até 10 vezes sem juros. Atacadão das Baterias. 3210-1143. Tem notícia boa pra você e pro seu comércio. E notícia melhor ainda pra você abastecer sua casa. Coxa com sobrecoxa de frango Rivelli com doce congelada, quilo 7,98. Arroz Butuí, 5 quilos, 15,99. Cerveja Império Pilsen, 269 ml, 1,89. Papel higiênico Max Pure, 30 metros, com 40, 35,90. Concorra a 20 carros. E a 2.000 vales compra. Aniversário Martininas. Outubro Rosa é aqui na Velox. Pneu 175/6013 a partir de R$ 219,90. Pneu 175/7514 a partir de R$ 229,90. Pneu 185/6015 a partir de R$ 269,90. Par de amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90. 0800 700 1800 e vem de Velox. Estamos de volta para falar do futebol. O Uberlândia Esporte já está em Santa Catarina, onde amanhã decide a sua sorte na Série D do Brasileirão. Ronei, como o Verdão se preparou para essa decisão contra o Joinville? Boa noite. Boa noite, Léo. Eu diria a você que o Uberlândia está bastante confiante e, acima de tudo, muito bem preparado para essa decisão de amanhã contra o Joinville. Até porque o Verdão vem evoluindo muito nessa reta final do campeonato. A gente tem que lembrar que o Uberlândia foi ao Mato Grosso, quebrou a invencibilidade da equipe local, que nunca tinha perdido em casa. O Uberlândia venceu por 2-0. E o Joinville não tinha perdido ainda na Série D do Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado aqui em Uberlândia no último final de semana. Então, realmente,
a confiança é muito grande e o Uberlândia tem tudo para voltar para casa com a classificação garantida. Bom lembrar que esse jogo de amanhã, 3 da tarde, em Joinville, também não terá público, a exemplo do que aconteceu no Parque do Sabiá. Mas a Série D não terá somente esse jogo decisivo nesse final de semana. Todos os jogos são verdadeiras decisões. Vamos conferir então os confrontos aí desse final de semana na Série D do Campeonato Brasileiro. Teremos Aparecidense e Cianorte, esse jogo também amanhã, União de Rondonópolis do Mato Grosso e Caxias, além de Joinville e Uberlândia, todos no sábado. No domingo, Motoclube do Maranhão e América de Natal, ABC e 4 de julho lá do Piauí. Teremos ainda Guarani de Sobral do Ceará e Campinense da Paraíba, Paragominas do Pará e Atlético do Ceará e Ferroviária e Esportivo. É bom lembrar que esses confrontos aí, essas decisões desse final de semana é que vão definir os confrontos da próxima fase desta Série D do Campeonato Brasileiro e tomara que o Uberlândia Esporte esteja entre os classificados. Vamos falar então agora da segunda divisão do Campeonato Mineiro, que terá mais uma rodada neste final de semana e as equipes aqui da região estarão em campo, hein? Importantes confrontos aí neste fim de semana, mais uma vez pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Teremos amanhã Inter de Minas e Uberaba, esse jogo será realizado 9 horas da manhã. E à tarde, Araguari e Patrocinense. Bom lembrar que o Araxá, que é o líder da competição, não joga neste final de semana. Falando agora da Série A do Campeonato Brasileiro, teremos os dois mineiros em campo neste sábado. O América vai jogar contra o Cuiabá em Cuiabá. Imagina o calor que vai estar fazendo lá na capital do Mato Grosso nesse final de semana. E o América, que vem de um bom resultado contra o Flamengo, está fora da zona de rebaixamento. E o Atlético, que é o líder do campeonato, é o líder disparado do Campeonato Brasileiro, vai encarar o Internacional neste final de semana lá em Belo Horizonte. O jogo será amanhã, 9 horas da noite, com presença da torcida. E o grande desafio do Atlético é esquecer a dolorida desclassificação da Taça Libertadores da América. Foi uma noite muito ruim, difícil de dormir, que infelizmente a gente acabou com essa eliminação. Então a gente tem que levar isso para esses próximos 2 meses e meio, quase 2 meses e meio, para os próximos jogos, levar todos os jogos como uma decisão para que não venha ocorrer outro revés, porque a gente sabe o tão sabor amargo que é uma eliminação de uma competição tão importante. Tomara que o Galo realmente possa continuar nessa caminhada em busca do título do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para encerrar, meu caro Léo, não poderia esquecer do seu Cruzeiro, que joga também nesse final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que é o rei dos empates, vai encarar o Brasil de Pelotas no domingo, 11 horas da manhã, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com a presença da torcida. O Cruzeiro, que está virtualmente sem nenhuma chance de classificação para a Série A no ano que vem, mas matematicamente ainda tem possibilidade. É isso aí, eu volto na segunda-feira. Boa noite, bom final de semana a todos. É difícil, viu, Ronei? Aliás, né, Maurício? Vamos pensar em 2022. E começa hoje em todo o Brasil a campanha de multivacinação, para deixarmos o cartão de vacina em dia. Não é isso, Everton? Exatamente, a campanha de multivacinação começa hoje, são mais de 70 pontos de imunização pela cidade de Uberlândia. Aqui ao meu lado, Cláudio Oliveira, coordenador de imunização. Cláudio, como que vai funcionar? Todos esses pontos vão receber as pessoas a partir de hoje? Exatamente, a campanha inicia hoje, vai até o dia 29 de outubro. É importante que os pais se sensibilizem, procurem uma unidade de saúde para colocar o cartão de vacina em dia. Mesmo que acredite que o cartão está em dia, é importante trazer, porque pode ser que tenha alguma vacina que ainda não foi disponibilizada, alguma vacina nova, como por exemplo a vacina de meningite C, que até o final do ano vai estar disponível de 5 a 10 anos de idade para quem não é vacinado. Então, é importante que os menores de 15 anos, que os pais tragam para que verifique o cartão de vacina. Todas as vacinas, elas estão disponíveis nas nossas 74 salas de vacina, inclusive nas UAIs, o horário de atendimento é estendido até às 8 horas da noite para facilitar o acesso. Então, mesmo que o pai ou a mãe trabalhem, tenha os seus compromissos, não consegue vir no horário comercial, tem também até às 8 horas da noite. E o Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana e até segunda.